Oi, pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre Abrão. Nós lembramos, né, que vimos nos capítulos anteriores a Torre de Babel, a dispersão das línguas, né, que começou a cada um falar uma língua diferente. Nós vimos que terminou no capítulo anterior falando que Terá, que é o pai de Abrão, pegou Abraão e pegou o neto Ló, né, que seria o sobrinho de Abrão, e foram para a terra de Harã e viveram lá na terra de Harã. E lá na terra de Harã, Terá, que é o pai de Abrão, vem a falecer com 205 anos. Nós vimos que, como Terá agora, nesse capítulo que nós vamos estudar agora, vai falar a idade de Abrão. Então nós conseguimos fazer o cálculo com a data a idade da morte de Terá e os anos de Abraão na morte de Terá, a gente consegue então ver que Terá teve Abraão com 130 anos. A gente vai ver isso agora nesse capítulo. Então, após 400 anos após o dilúvio, Deus vem e chama Abraão. Deus dá um chamado para Abraão. Mais ou menos uns 400 anos após o dilúvio. Então, começando a leitura do capítulo 12 do livro de Gênesis, no versículo 1 diz o seguinte: Ora, o Senhor havia dito para Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu vou te mostrar. A gente vê que no capítulo anterior, no capítulo 11, havia falado que Abraão havia saído com seu pai da terra de Ur. E de Ur eles tinham ido para Arã. Então, se a gente não se atentar à leitura da Bíblia e complementar a leitura nela mesma, na própria Bíblia, em outros livros da Bíblia, a gente começa a pensar que ele foi chamado em Harã, né? Dá a entender que Abraão teve o chamamento dele em Harã, porém não foi. O chamamento de Abraão foi em Ur. Deus veio, falou com Abraão na terra de Ur. Então, Abraão provavelmente deve ter conversado com o pai dele, deve ter conversado com a família dele, deve ter falado sobre esse chamamento, deve ter crido e convencido, deve ter crido não, ele creu com certeza, a gente vai ver que ele creu, mas ele deve ter convencido a família dele também a seguir esse chamado. Então todos decidiram sair da terra de Ur e ir até a terra de Harã. Porém, a gente vê que o chamamento de Deus para Abrão foi que Abrão deveria sair da terra onde ele estava, porque era uma terra pagã, a terra de Ur era uma terra totalmente pagã ali, vendia-se muitos ídolos, provavelmente o pai dele era uma dessas pessoas que vendia ídolos, então era uma terra muito pagã ali. E porém o chamamento de Deus foi específico para que Abraão saísse da terra em que ele estava, que era Ur, saísse da parentela dele, ou seja, ele se afastasse da parentela dele. Abraão deveria se afastar do pai, deveria se afastar do sobrinho, ele deveria se afastar dos parentes dele. E aqui diz que Deus mostraria a terra para a qual Abraão iria. Aqui a gente vê que Abraão cumpre em meia parte o que Deus havia mandado. Deus manda Abraão sair da terra de Ur, que era a terra em que ele vivia, sair da parentela dele, ou seja, se distanciar dos parentes dele e ir para a terra que Deus iria mostrar. E andando até que Deus mostrasse a terra que ele devia parar. Então ele deveria andar até que Deus falasse com ele. Porém, a gente viu que não foi isso que aconteceu. Abraão saiu, realmente ele convenceu a família dele, eles saíram da terra de Ur, porém eles pararam na terra de Harã. Ele cumpriu em metade o que Deus falou, ele cumpriu uma parte do que Deus falou. Deus mandou ele sair de Ur, ele saiu. Deus mandou ele se afastar da parentela dele, ele não se afastou, ele continuou ao lado do pai dele e do sobrinho dele. E ele foi para uma outra terra e ele decidiu parar em Harã. Porém, Harã é uma terra também pagã, como a de Ur era. Então, ele parou em outra terra pagã. E nessa terra, o pai dele vem a falecer nessa terra, né? Na terra de Harã. Essa terra de Harã não tem nada a ver com o irmão dele, Harã. Essa terra já existia antes do irmão dele, Harã. Então, não tem nada a ver com o irmão dele, Harã. Então, ele foi para essa terra com o pai dele e o sobrinho dele. Porém, o chamamento dele, Deus havia falado com Abraão em Ur, não foi em Harã. O motivo de Abraão e a família dele terem saído de Ur foi exatamente porque Deus falou com Abraão em Ur. A gente consegue ver isso
no livro de Atos, os Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 4. Diz o seguinte: O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, ou seja, estando ele em Ur, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: aqui está sendo bem claro. Então Deus apareceu para Abraão quando ele ainda estava em Ur, antes dele ir morar em Harã. E Deus disse o seguinte para Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, e vai a uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus. Posteriormente, essa terra, Ur, vem ser chamada de terra dos caldeus, porque os caldeus vão dominar essa terra. Porém, nessa época que Abraão saiu, ainda não era dos caldeus, era Ur. Então, ele veio e saiu da terra de Ur. Porém, posteriormente, com as reescritas da Bíblia, a pessoa que sabia que Ur virou naquela época dos caldeus mudou e colocou lá que era dos caldeus. Mas na época que Abraão saiu era apenas Ur, não era dos caldeus aquela terra, era Ur apenas. Então ele foi, saiu de Ur e habitou em Harã. E dali, após a morte do pai de Abraão, é que Abraão, veio e começou a habitar na terra de Canaã. Então, aqui no livro de Atos, no capítulo 7, é muito claro que o chamamento de Abraão foi na terra de Ur. Abraão foi chamado em Ur. Abraão foi chamado em Ur, Deus falou com Abraão em Ur, mandou Abraão sair da terra de Ur e mandou ir para a terra que Deus mostraria e mandou sair da parentela dele. Porém, Abraão comentou, deve ter falado com a família dele foi convencida que seguir aquele Deus, provavelmente, e então eles decidiram juntos irem lá para a terra de Harã, ficando apenas o Naor na terra de Ur. No caso, o pai de Abrão e o sobrinho de Abrão, Ló, foram com Abrão, mas o irmão de Abrão, que é o Naor, ele ficou lá na terra de Ur, continuou lá na terra de Ur. E nisso o pai de Abraão e Abrão foram. A gente vê que aqui, quando Abraão, a gente pode questionar de certa forma, né? Existem muitos pregadores que questionam, né? Ah, mas era para ter saído e obedecido, saído da parentela, não saiu. Era para ter ido andado sem destino até Deus mandar parar. Porém, não tem como a gente questionar Abraão, porque Abraão, ele tinha 75 anos de idade, ainda que 75 anos de idade, já foi um período que Deus já havia falado com ele, então Deus devia ter falado com ele com 70 anos ou menos até. Então, Abraão era um homem já experimentado na vida, um homem já com uma certa idade e que ele cresceu no meio do paganismo. Então, Abraão ele cresceu no meio de um costume pagão, no meio de determinados rituais pagãos. Então, ele cresceu dentro de uma realidade. E não há como não falar que esse homem teve uma fé incrível e um agir incrível, porque do nada um homem com 70 anos de idade larga tudo e vai embora. Ele larga uma terra que é dele, uma terra ali que ele teria uma segurança para ir rumo a uma terra que ele nem sabe qual é, não sabe nem onde que é. Então é muito complicado questionar Abraão, porque Abraão ainda não conhecia Deus. A gente vai ver ao longo da história de Abraão, ele vai começar a ter um conhecimento de quem é Deus, porque ele ainda não conhece. A gente vê que o interesse dele em conhecer a Deus é muito grande, a fé dele é grande, porém ele ainda não conhece o agir desse Deus, ele ainda não conhece esse Deus. Ele era habituado ao paganismo, aos ídolos, aos deuses lá da Mesopotâmia, então ele não conhecia o Deus único, o Deus de Israel, que vem a ser Deus de Israel depois, né? Então ele não conhecia esse Deus, então ele decidiu largar tudo e ir embora. Então ele obedeceu em parte o que Deus falou. Deus mandou ele sair de Ur, ele saiu. Porém, ele não saiu da parentela dele e ele também não andou até que Deus mandasse ele parar. Ele parou em Harã com a família dele. Aí no versículo 2 diz:
Antes de entrar no versículo 2, é importante a gente frisar que realmente Abraão não sabia para onde iria. E a gente consegue constatar isso no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 8, que diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber, posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber onde ir. Então, Abraão, quando ele decidiu sair de Ur, ele saiu sem saber para onde ia. Ele saiu e foi andando sem rumo e parou em Harã com o pai dele e Ló. Aí lá em Harã o pai dele veio a falecer. Aí depois do falecimento do pai dele é que ele veio a cumprir a vontade de Deus e veio a parar aonde Deus queria que ele parasse, na terra onde Deus queria levá-lo. Então no versículo 2 nós vemos: e eu farei, né? Deus fará de Abraão uma grande nação. E realmente Deus vai cumprir isso. Deus vai fazer de Abraão uma grande nação, que é a nação de Israel, né? A nação de Israel vem de Abraão. E eu te abençoarei, e Deus abençoará a Abraão, e farei o teu nome grande. E realmente, o nome de Abraão é muito grande, é um nome até hoje, né? Um nome conhecido, é um nome usado como referência, né? Hoje, Abraão é uma referência de Deus, assim, você fala Deus de Abraão, né? Então, Deus realmente Deus cumpriu com isso, com essa promessa e fez com que o nome de Abraão fosse grande. Até hoje nós falamos o Deus de Abraão. E Abraão é o pai da fé. Então, Abraão realmente teve um nome dele engrandecido por meio da história dele e da fé dele na Bíblia. E no final do versículo 2 diz: e você será uma bênção. E realmente, Deus também cumpriu isso na vida de Abraão, porque Abraão foi uma bênção realmente, porque da semente de Abraão veio o Messias, veio Jesus Cristo da semente de Abraão. Então, esse homem foi uma bênção. No versículo 3 diz o seguinte: e eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, aqui Deus já deixa claro que por meio de Abraão, todas as nações do mundo, todas as famílias do mundo vão ser abençoadas. Por quê? Por meio de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo vem pela descendência de Abraão. Então, por meio de Abraão, todas as famílias do mundo, da terra, serão abençoadas. Por causa de Jesus Cristo. Todo aquele que aceita Jesus Cristo é restituído, né, ao estado original, antes do pecado. Então, realmente isso foi cumprido. Aí no versículo 4: assim, Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, né? Então, Abraão foi e partiu de Ur, como Deus havia falado, e agora, depois do falecimento do pai dele, Abraão continuou a sua jornada, porque ele já havia obedecido a Deus quando partiu de Ur, porém ele parou em Harã. Então, agora, depois do falecimento do pai dele, ele continua em rumo à terra que Deus vai mostrar. Aí é que fala, e Ló foi com ele. A gente lembra que Ló é sobrinho de Abrão, filho do irmão de Abrão que morreu lá em Ur, o Harã. Então Ló estava com Abrão. Ló foi seguindo o tio dele, foi com o tio dele. E Abrão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Então a gente vê, o pai de Abraão morreu em Harã com 205 anos de idade e Abraão, depois do falecimento do pai dele, saiu de Harã com 75 anos de idade. Então, por essas idades, dá para a gente fazer o cálculo e saber que realmente teve Abraão com 130 anos de idade. No versículo 5 diz: e Abrão tomou Sarai, sua esposa, e Ló, filho de seu irmão, e todas as posses que haviam ajuntado, e as almas que eles tinham obtido em Harã. E eles saíram para a terra de Canaã, e para a terra de Canaã eles vieram. Então, o que acontece? Quando a gente pensa em Abraão andando com a sua família pelo deserto, fazendo o caminho rumo à terra prometida, percorrendo, peregrinando ali pelas terras que seriam da descendência dele, a gente imagina assim uma meia dúzia de pessoas, né? Andando com umas tendinhas na mão, né? Uma meia dúzia de gato pingado. Mas não é assim, não é assim, não é bem assim o contexto. A gente tem que entender que Abraão,
Abraão era um homem grande, com muitas posses, muitos servos, muitas servas. Então a casa dele era grande, não era uma casa pequena. A gente vai ver mais para frente que haverá uma batalha, onde nessa batalha se fala que Abraão pega 318 homens que nasceram na casa dele para entrar nessa batalha. Então a gente vê que realmente era muita gente ali. Então o povo dele era um povo grande. Então não saía meia dúzia de pessoas andando pelo deserto rumo ao sentido que Deus ordenasse que eles fossem. Mas não, ia uma grande comunidade, era muita gente que ia andando. Então ia ali, pelo menos umas 500 pessoas iam andando ali, né, rumo à terra de Canaã. Então a gente vê que foram mais ou menos umas 500 pessoas andando ali, depois de Harã, saíram de Harã, Abraão com todo o seu povo, saiu de Harã e seus bens, saiu de Harã e percorreu ali, foi para a terra de Canaã, com uma cerca de 500 pessoas, né, como eu disse. Aí no versículo 6 fala o seguinte: E Abrão passou pela terra de Canaã até o lugar de Siquém, até a planície de Moré. E os cananeus estavam nesse tempo na terra. Então a gente lembra que cananeus é a descendência de Canaã. Canaã é o neto de Noé que levou aquela maldição pelo pai dele ter visto ele nu, né? Pelo pai de Canaã ter visto Noé nu. Então, cananeus são a descendência de Canaã. Aí no versículo 7. E o Senhor, Deus, apareceu a Abraão e disse: Para tua semente eu darei essa terra. E ali então Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então a gente vê que Deus vai e reafirma, né? Primeiro Deus fala simplesmente para Abrão sair da terra dele, da parentela dele, e ir rumo à terra que vai mostrar. E Abraão na fé vai, sem saber para onde vai. Quando Abraão chega, Deus mostra, fala, essa terra que eu darei para sua descendência, vai ser da sua descendência. Então agora Deus já começa a explicar um pouco mais, Deus já começa a dar detalhes. Então agora Deus já fala, ó, tá vendo essa terra aqui, Canaã, vai ser da sua descendência. A sua descendência vai ter direito a essa terra eu dou para sua descendência. Aí no versículo 8. E aí, depois de ouvir isso, antes do versículo 8, depois de ouvir isso, Abraão, em forma de agradecimento, edifica ali um altar, né? Edifica um altar ali em agradecimento a Deus por essa palavra, por essa promessa. Então, edifica ali o altar. Aí no versículo 8 diz o seguinte: E ele moveu-se dali para o monte ao leste de Betel e armou sua tenda, tendo Betel ao oeste e Ai ao leste. E ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então ele foi, edificou um altar ali. Assim que ele viu a terra, chegou ali em Siquém, ali aos arredores de Siquém, ali em Canaã, ele edificou ali um altar. Quando ele olhou para frente, ele viu ali e edificou um altar, que ele via que aquela terra ali seria a terra que seria da descendência dele. Então ele edifica um altar em agradecimento a Deus por aquela promessa, e depois disso ele sai dali daquele local onde ele edificou um altar e vai ao monte, ele vai para uma montanha. Né? Então, nessa montanha, ele edifica um outro altar nessa montanha e invoca o nome de Deus ali naquela montanha. Ou ele foi para essa montanha por segurança, já que de uma montanha, de um alto, a gente consegue ter uma visão total, ver se alguém está vindo na nossa direção, se há algum inimigo vindo na nossa direção armado, alguma coisa do tipo, ou talvez para ele ter uma visão geral da terra, que seria da descendência dele, ou talvez até ambos, né? Então ele foi ali com o povo dele para o monte, para uma montanha. A gente vê que ali ele edifica um altar e invoca o nome de Deus. Então, quando ele invoca o nome de Deus, é a primeira igreja que há. Então, Abraão é um pastor ali. Então, ele começa a invocar o nome de Deus e como ele começa a seguir os caminhos de Deus e começa a andar segundo os rumos de Deus, e ele tem todo um povo com ele tem umas 500 pessoas ali com ele é o chefe daquele povo, então ele precisa também falar com aquele povo sobre aquele Deus que ele conhece, que ele está conhecendo, que ele está seguindo. Então ele começa a pregar para aquele povo também sobre esse Deus. Então Abraão começa a pregar para aquele povo
para que eles também creiam, para que eles saibam quem é que eles estão seguindo, né? Que é esse Deus. Na verdade, algo incrível acontece, porque Abraão, ele passa a ensinar aquele povo todo sobre Deus, porém, enquanto ele aprende, porque na verdade ele está sendo ensinado também quem é Deus, porque ele na verdade não sabe ainda quem é Deus, ele ainda está conhecendo a Deus. Mas mesmo conhecendo a Deus, ainda não tendo o conhecimento completo sobre Deus, ele já começa a ensinar. Sobre o pouco que ele vai conhecendo, ele já começa a ensinar. Então, Abraão, à medida que ele vai conhecendo a Deus, ele vai ensinando sobre o que ele vem conhecendo de Deus, para alimentar a fé dos que estão com ele também. Então, ele ali se torna um pastor e começa a pregar e falar sobre aquele Deus que eles estão seguindo. Então, à medida em que ele está sendo ensinado por Deus, porque ele vem sendo ensinado por Deus, a história de Abraão é uma história em que Deus ensina para Abraão quem Deus é, porque Abraão não conhecia, mas Abraão quis segui-lo, Abraão creu, então Deus começa a ensinar quem realmente Deus é para Abraão. Então, à medida em que ele é ensinado, que ele começa a entender quem Deus é, ele também começa a ensinar, ele começa também a falar quem Deus é e começa a pregar para os dele quem Deus é, né? Então, realmente a gente lembra, é importante frisar que Abrão, ele vinha de um local pagão, ele vinha de um local que era comum se ter vários deuses, era comum querer ter deuses físicos, né? Eles construíam ídolos, construíam objetos para adorarem, eles queriam alguma coisa palpável, eles não conseguiam aceitar que é um Deus que não se pode ver. Então, Abraão vai contra todos os costumes que ele conheceu a vida inteira dele. Abraão vai contra toda uma realidade que era apresentada a ele. Abraão vai contra a família dele, o costume da família dele. Abraão vai contra tudo assim e crê numa voz que ele ouviu, crê em Deus e segue Deus. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Então, Abraão teve uma fé realmente extraordinária. Apesar de não conhecer a Deus, que Abraão não conhecia, ele vai conhecendo a Deus à medida que a história dele vai evoluindo na Bíblia. A gente vai tendo um crescimento de Abraão. Abraão vem conhecendo a Deus e vai tendo um crescimento desse conhecimento. Então, mas a princípio a gente vê que fé é o que não falta para Abraão. Abraão tem muita fé, mas Abraão não conhece a Deus. Abraão ainda está conhecendo o que Deus pode, o que Deus. Abraão ainda tá tendo essas descobertas, porque até então Abraão conhecia aqueles deuses da Mesopotâmia. São deuses que, é claro, são deuses falsos que não faziam nada, né? Não faziam nada. Então ele tinha essa ideia. Então até então ele não tem ideia do poder de Deus, das maravilhas que Deus pode operar, dos milagres que Deus pode fazer. Então ele ainda não tem essa ideia. Mas ele tem fé, ele crê e isso é algo que agradou a Deus tremendamente, né? Porque dentro da história que ele vinha, dentro do contexto que ele vinha, ele creu. Então foi uma fé extraordinária, a fé de Abraão. Aí no versículo 9: E Abrão viajou indo adiante para o sul. E houve fome na terra, e Abraão desceu para o Egito para peregrinar ali, pois a fome era severa na terra. Então Abraão estava com seu povo ali, sua comunidade, uma comunidade vasta. Então ele ficou ali na terra de Canaã, porém chegou um tempo de seca, um tempo de fome. É, e ele decidiu ir para o Egito, porque o Egito ali tinha fartura, não tinha problema de fome ali no Egito. Então ele decidiu ir com o povo dele até o Egito. Então ele foi e desceu para o Egito. Aí no versículo 11: E aconteceu que quando ele estava prestes a entrar no Egito, ele disse para Sarai, a esposa dele: Eis que eu sei que você é uma mulher formosa à vista. Então aqui na Bíblia diz que a Sarai, a mulher de Abrão, era uma mulher muito bonita, muito desejável, muito linda. Apesar dela ser aqui uma senhora, assim, né? Porque Abrão tinha 75 anos de idade. Aqui, Sara tinha 65 anos de idade, porque Sara é 10 anos mais nova do que Abraão. Então, Abraão tinha 75 anos de idade, Sarai tinha 65 anos de idade. Porém, nessa época, a gente lembra que eles viviam mais.
viviam uns 200 anos, viviam bem mais. Então, como eles viviam mais, provavelmente eles demoravam mais tempo para envelhecer também. Então, provavelmente ela com 65 anos não era como hoje se é uma pessoa com 65 anos. Porque como eles viviam muito mais, eles demoravam mais tempo a envelhecer. Então, ela era muito bonita, muito formosa. Aí no versículo 12 diz: Por isso acontecerá que, quando os egípcios te virem, eles dirão: Esta é a esposa dele, e me matarão, mas te manterão viva. Então, o que que acontece? Abraão fala: Olha, você é muito linda, você é muito bela. E quando a gente chegar no Egito, eles vão achar você tão bonita, tão bela, que eles vão querer me matar para ficar com você, porque você é muito linda. Então, aqui parece assim uma fala um pouco até egoísta de Abraão, né? Porque Abraão fala: aí vai acontecer que eles vão me matar e você vai ficar viva, né? Parece até um certo egoísmo. Eu vou morrer e você vai continuar viva, né? Então, Abraão fala isso, porém a gente lembra, né, que Abraão ainda está conhecendo a Deus, ainda não tem consciência ainda de quem é Deus, do que Deus pode fazer, de como Deus age, né? Ele ainda não tem essa noção, Abraão. Então, Abraão ainda está nessa fase de conhecimento, né? Não tem ideia ainda sobre isso. Então, ele sugere que seja feito isso, sugere que a gente vai ver no próximo versículo que ela minta, que ela fale uma meia verdade, né? Então aqui a gente vê, ele fala, para que eu não morra e você viva, né? A gente vê que pro povo egípcio parece que o casamento era algo muito importante, algo sagrado. Então, para eles, o casamento era algo sagrado, o adultério não poderia ocorrer, o adultério era uma afronta contra os deuses deles, parece que seria isso, o adultério seria uma afronta. Então, a traição no casamento era algo abominável para o povo egípcio, porém, o homicídio não. Então parece que o adultério é algo abominável, é, se deitar com uma mulher casada, com um homem casado é algo abominável, é algo que traz maldição, é algo que não cairia bem para esses povos, porém o homicídio não. Você pode matar, você só não pode deitar com uma mulher comprometida, mas agora matar o marido dela você pode. Então parece que é assim, né? Parece que é bem assim que eles levavam esse assunto como se o pecado do adultério fosse algo mais grave do que o pecado do homicídio. Então, para eles, eles consideravam que o homicídio era mais leve do que a traição no casamento. Então, era mais fácil. O pecado seria maior se eles se deitassem com uma mulher casada, se o faraó escolhesse uma mulher casada e se deitasse com ela, o pecado seria maior do que se ele matasse o marido dela para ficar com ela. Então, o pecado do homicídio seria muito menos grave. Parece que é isso que eles achavam lá, né, nesse esse povo egípcio. Então, no versículo 13, nós vemos: Dize, né, diga, suplico-te, que você é minha irmã, para que eu possa ficar bem por tua causa, e a minha alma viverá por causa de ti. Então aqui Abraão fala, ó, se eles souberem que eu sou seu marido, vendo você bonita desse jeito, vão te desejar e vão me matar, porque eles não vão te roubar de mim a gente sendo casados, porque adultério seria contra as leis deles, então eles me matariam e ficariam com você, porque o homicídio é mais leve para eles do que o adultério. Então, para que isso não ocorra e eu não morra, vamos falar que nós somos irmãos. Porém, isso seria uma meia-verdade. Por quê? Porque eles realmente são irmãos, eram de fato irmãos. Eles eram meio-irmãos, né? Eles eram irmãos por parte de pai. Os dois eram filhos de Terá. Porém, ela, Sarai, era de uma outra mãe. Eles eram de mães diferentes. Mas eles realmente eram irmãos. Então, Abraão fala que ela omita parte da verdade para que a vida dele seja poupada e não o matem, por causa da beleza dela. Aí no versículo 14: E aconteceu que quando Abraão havia chegado ao egípcio, os egípcios viram a mulher e que ela era muito formosa. Nessa época, as mulheres ainda não usavam véu cobrindo o rosto, não tinha esse costume ainda. Então, quando eles chegaram ao Egito, o povo ali do Egito viu
a Sarai, e a beleza dela chamou a atenção do povo ali. Né? Apesar de ser uma mulher de 65 anos de idade, como a gente já falou, provavelmente ela não era essa comparação que nós temos hoje, né? Era uma mulher mais vigorosa, 65 anos de idade antes era mais vigorosa do que hoje. Então, era uma beleza que chamava atenção, então chamou a atenção daquele povo do Egito. Aí no versículo 15 diz: também os príncipes de Faraó a viram, então ela também chamou a atenção dos príncipes do Faraó e a elogiaram diante do Faraó. Então, quando foi elogiada diante do Faraó, o Faraó quis. O Faraó falou: não, eu quero essa mulher para mim, traz ela aqui que eu quero ela para o meu harém. Então eles foram lá e buscaram Sarai para levar para o harém de Faraó, porque Faraó agora queria se casar com Sarai. Uma beleza dessa que chamava a atenção da cidade inteira, do país inteiro, ele queria então essa mulher com ele. Então no versículo 16 diz: e ele, o Faraó, tratou bem a Abrão por causa de Sarai. E ele, Abrão, teve ovelhas, teve bois, jumentos, servos e servas e jumentos e camelos. Então a gente lembra que Abrão já era um homem rico, já era um homem com bastante posses e com bastante servos, já tinha muita gente com Abrão. E desses que tinham com Abraão, além desses que já tinham com Abraão, agora vem vindo mais ainda com Abraão. A caravana de Abraão vem crescendo, né? Por conta desses presentes que Faraó vem dando para Abraão por conta de Sarai. Então, vem aumentando esses bens, porque Faraó tomou como esposa quem ele julgava que era irmã de Abraão. Então ele queria dar presentes a Abraão, para dizer que ele estava muito contente com aquele casamento, que a Sarai seria esposa dele, que eles ficariam juntos. Então ele estava muito contente, então começou a dar presentes para Abraão. Lembrando que Sarai nessa hora já estava lá no harém, no palácio de Faraó. Aí no versículo 17. E o Senhor atormentou Faraó e a casa de Faraó com grandes pragas por causa de Sarai, esposa de Abrão. Então, o que acontece? Nessa época, as mulheres eram levadas para o harém e elas passavam por um período de tratamento, de beleza, um período de purificação, elas eram cuidadas. Não era assim, chegava lá e já ia deitar com o faraó, não. Elas tinham que ser arrumadas para ir para a cama do faraó. Então, elas passavam por um tempo ali no harém, se embelezando, cuidando da pele, tomando banhos para que a pele ficasse sedosa. Então, elas faziam várias coisas assim. Então, durante esse período, provavelmente que Sarai ficou lá no harém, com esses cuidados de embelezamento para que ela viesse depois a se deitar com o faraó, vieram as pragas por conta dela. Acredito que essas pragas sejam pragas sexuais, porque a gente vai ver que eles vão deduzir realmente que houvesse algum impedimento ali, que tivesse alguém ali que estivesse causando uma maldição por conta de algo sexual, alguma mulher casada que estivesse ali no harém. Então, por eles terem chegado a esse raciocínio, terem ido por essa linha de raciocínio, provavelmente foi alguma praga sexual, ou sexual, ou alguma praga com relação à fertilidade, alguma coisa assim com relação a esse ramo sexual. Aí no versículo 18: e Faraó chamou Abrão e disse: o que é isso que você me fez? Por que você não me disse que ela era tua esposa? Então aqui a gente vê. Faraó agora descobre. A gente não sabe se Faraó chegou a essa conclusão sozinho, que a Sarai que era o problema ali, Sarai é que estava trazendo a maldição ali, a praga, ou se ela acabou confessando, depois de ver ali as pragas ocorrendo, todo mundo perturbado sem saber o que era, ela vai e confessa. Então agora o fato é que Faraó já sabe o que é. Então Faraó agora chama Abrão. E Faraó dá uma repreendida em Abrão. Faraó agora começa a chamar a atenção de Abraão, né? Que situação, né? Constrangedora. Então, Abraão agora é questionado por Faraó. Então, a gente vê aqui que Faraó chama Abraão e fala: por que você mentiu? Por que você mentiu? Você me levou a pecar porque você mentiu, né? Então, a gente vê agora que o homem de Deus
está sendo questionado pelo homem pagão, né? Por conta desse erro dele. Mas também não há muito assim que questionar a posição de Abraão por Abraão não ter crido que Deus pudesse protegê-lo e que ele não viesse a morrer, caso ele falasse que a Sara era a mulher dele, porque Abraão ainda estava naquela fase, como a gente disse, de conhecimento. Ele ainda estava conhecendo o poder de Deus, ele ainda estava conhecendo quem era Deus, ele ainda não tinha plena consciência do que Deus era capaz, então ele ainda tinha aquele receio, ele achava que Deus não podia livrá-lo da morte. Então ele ainda estava conhecendo Deus, era algo novo assim para ele, era algo que ele ainda estava é, tendo uma noção do que seria, né? Ele ainda não tinha ideia completamente sobre o poder de Deus. Então ele temia a morte porque ele não tinha ideia que Deus ressuscita. Imagina, Deus impede a morte, não só impede a morte, como Deus ressuscita. Mas ele não tinha essa ideia ainda. Era um homem que estava vindo de alguns rituais pagãos, de um local pagão, de um determinado local, de uma cultura pagã, de que não se via nada, não se via nada acontecendo. Então ele tinha isso nele, impregnado nele. Então ele estava ainda conhecendo a Deus. Então não há muito o que questionar com relação à pouca fé dele de que Deus não o mataria. Realmente, ele ainda estava em processo de conhecimento de quem é Deus. A Bíblia, em momento nenhum, faz omissão, ela não, ela faz questão de mostrar os erros que estão nela, de todos os patriarcas, de todas as histórias que estão na Bíblia. A Bíblia faz questão de mostrar, porque realmente é essa a questão, mostrar que não é por merecimento, não é porque nós merecemos, não é porque nós fizemos tal coisa, mas é pela graça, porque na verdade nós não merecemos, mas a graça de Deus nos alcança. Então é esse realmente o intuito da Bíblia. Então realmente eles mostram as fraquezas que estão nela, mostram as fraquezas dos patriarcas, as fraquezas dos grandes homens na Bíblia, é mostrada. Então no versículo 19 diz: Por que disseste, ela é minha irmã? Portanto, eu a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua esposa, toma e vai-te no teu caminho. Então, aqui, Faraó fala o quê? Por que você falou que ela era sua irmã? Você falou que ela era sua irmã, por isso que eu peguei ela por esposa. Se eu soubesse que ela não era sua irmã, eu não ia ter casado com ela. Eu casei porque eu achei que ela era sua irmã, que ela era solteira. Agora que eu sei que ela é sua mulher, pega sua mulher e sai daqui, vai embora. Aí o faraó foi até áspero, foi até grosso com Abraão, né? Agora então pega sua mulher e vai embora daqui. Segue o teu caminho e vai embora. Então no versículo 20 diz: E Faraó ordenou aos seus homens com respeito a ele, Abraão, e eles o mandaram embora, e a sua esposa, e a tudo o que ele tinha. Então a gente vê agora quanto constrangimento que se passa. Porque agora Abraão e o seu povo, toda a caravana de Abraão, são escoltados, né, até a porta do Egito, até o portão do Egito. Eles são convidados a se retirar do Egito. O faraó não quer mais ninguém ali, do povo de Abraão ali. Faraó quer que todo mundo saia dali. Então agora eles são escoltados até o portão para ir embora ali, porque não é para ficar mais ninguém na terra do Egito, para que não ocorra mais nenhuma praga. Então o faraó convida-os a se retirar dali e os leva escoltados até o portão para que todos vão embora, não sobre ninguém do povo de Abrão. Então a gente vê que vão ter algumas atitudes de Abrão decepcionantes, assim, entre aspas, mas assim, não há como julgar, tem muita pessoa que tenta julgar, mas não há como julgar, porque ele é um homem que vem crescendo em conhecimento na Bíblia. Então, ele é um homem que vem crescendo em conhecimento com Deus, ele não tem conhecimento de quem é Deus, de como Deus age, do que Deus faz. O conhecimento que ele tem é daqueles deuses que ele servia, que são deuses de madeira. Então, ele não tem conhecimento do Deus verdadeiro, do único Deus. Então, ele não tem conhecimento de que Deus opera milagres, de que Deus faz o impossível, de que Deus ressuscita mortos, de que Deus livra da morte. Então, ele não tem esse conhecimento. Depois de Abraão, tudo é mais fácil, porque os outros depois de Abraão têm esse conhecimento, porque Abraão faz
ser possível esse conhecimento, né? Pela vivência dele, Abraão já começa a fazer ser possível esse conhecimento para os demais. E a gente vê que Deus vai se revelando para a gente ao passar da Bíblia. Então, uma geração sempre vai ter um conhecimento maior de Deus do que a outra. Deus vai ampliando, né, sobre si mesmo na Bíblia. Então, o filho de Abraão já vai ter um conhecimento maior de Deus do que Abraão. O neto de Abraão já vai ter um conhecimento maior de Deus do que Abraão. O bisneto de Abraão vai ter um conhecimento muito maior de Deus do que Abraão. Então, o conhecimento vai aumentando, é um conhecimento gradual e Deus vai se mostrando aos poucos na Bíblia e vai aumentando essa revelação dele na Bíblia até o Novo Testamento, né? Até Jesus Cristo, que é a revelação completa de Deus. Então, a gente vê que é uma revelação gradual. Então, realmente, não há o que questionar com relação a Abraão. Abraão creu. Abraão, imagina, um homem criado dentro de um mundo totalmente estranho, é, mediante ali a impossibilidade de tudo, ele creu numa voz que ele ouviu e saiu. Largou tudo ali, largou a terra que ele tinha, largou a casa dele, aconchegante, largou os amigos que ele devia ter lá na cidade de Ur, porque ele devia ser conhecido lá em Ur. Ele largou tudo e foi embora, rumo a um lugar que ele nem sabia onde era. Então, Abraão tem muita fé, teve muita fé, mas alguns vacilos são mostrados. Mas não tem como questionar esses vacilos, porque ele ainda estava conhecendo a Deus. À medida que a história dele vai evoluindo, ele vai aumentando o conhecimento dele com Deus. Tanto que no final da história dele a gente vai ver que é um Abraão totalmente diferente do Abraão de agora, porque é um Abraão de pleno conhecimento do poder de Deus. Então é um Abraão que já sabe do que Deus é capaz. Então agora não, agora ainda é um Abraão que está conhecendo o poder de Deus, está conhecendo do que Deus é capaz, está conhecendo o agir de Deus. Então ainda é um Abraão que não tem plena consciência de quem é Deus, ele ainda está conhecendo a Deus. Mas mesmo assim, por ele não ter plena consciência ainda de quem é Deus, não ter plena convicção do poder de Deus, a fé dele é extraordinária, porque ele é movido pela fé dele. Apesar de não saber ainda o agir de Deus, como que o poder de Deus, a grandiosidade de Deus, ele vem conhecendo Deus aos poucos. Mas é inquestionável, por isso que ele é chamado o pai da fé, o autor da fé. Então hoje a gente encerra aqui os nossos estudos. E no próximo capítulo, então, a gente fala sobre o livro de Gênesis. No próximo estudo, a gente fala sobre o capítulo 13 do livro de Gênesis. Então, eu aguardo vocês para o próximo estudo, tá bom? Se vocês gostaram da aula, se vocês estão gostando do estudo, eu peço para que vocês apertem o joinha e se inscrevam no canal, que vocês acompanhem o canal. Porque o nosso intuito, o intuito aqui desse canal é realmente mostrar a palavra de Deus de uma forma simples e clara, de uma forma bem objetiva, de uma forma bem leve, tá bom? Então, até a próxima aula.